Oi, pessoal, esse é mais um vídeo do nosso canal Desafio da Leitura. Esse é o vídeo com spoilers sobre o livro Por Favor, Cuide da Mamãe. Se você ainda não viu o nosso outro vídeo sem spoiler, por favor, vai lá, assiste primeiro para saber qual foi a nossa nota, nossas opiniões. Se você não leu ainda o livro e não quer spoiler, não assista esse vídeo. Lê primeiro, é rapidinho, curtinho, e depois volta para ver o nosso vídeo. Agora, se você é aquele que gosta de um spoiler, fica aqui que tem spoiler para todo mundo. Vamos lá? Quando a gente estava falando da narrativa desse livro no outro vídeo, né? Quando eu li, o que eu entendi, assim, é que... Sabe quando você fala com si mesmo e fala assim, ai, Helena, você é burra, você esqueceu de fazer tal coisa. Era essa impressão que eu tive quando eu li. Mas daí eu fui ver um vídeo aí, né? Porque quando eu gosto muito de um livro, aí eu fico procurando vídeo, mas não vi muitos, para também não estragar a minha opinião sobre o livro. E daí a menina fala que ele é como se ele estivesse te julgando. Ah, você não fez tal coisa pela sua mãe, ou você tratou sua mãe assim. Que foi uma maneira que vocês falaram, né, do outro vídeo. Mas quando eu li a sinopse, né, antes da gente começar a ler esse livro, o que eu achava? Eu achava assim, a mãe era é, a mãe era meio que negligenciada, ela cansou e saiu de casa, sumiu. Tipo, foi isso que eu entendi, assim, né? Eu não sabia na verdade, não tinha sido bem isso, né? Eu achei que a mãe decidiu ir embora sabe, largar a família. Quando eu li a sinopse, você vai lendo que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Então, assim, por isso que, a princípio, também eu nunca quis ler esse livro. Mas vamos lá, então, começando pela história mesmo. Então, a mamãe some, né? Então, papai e mamãe moram no interior, numa cidadezinha no interior lá da Coreia do Sul, e daí os filhos moram tudo lá por Seul, né? Então, papai e mamãe estão indo lá visitar os filhos em Seul. Aí eles têm que pegar metrô, enfim, né? E daí ela some na estação de Seul. De repente, papai olha para trás e ela não tá mais lá. Então, o primeiro capítulo é uma das filhas narrando, é a terceira filha, é a Chihon. Agora os coreanos morrem com a minha pronúncia, né? Mas tudo bem, desculpe, Não, tá certo. coreanos. Mas não sei, porque sempre quando eu vejo dorama coreano que fala parque, nunca ouço parque falar parque lá no vídeo. Mas tá bom. O primeiro capítulo é narrado então pela Chihon, que é a terceira filha, ela é escritora, né? Ela conta então, tá falando que a mamãe sumiu, né, na estação lá de Seul. Então a família está reunida, eles estão vendo que como que eles vão procurar a mamãe e tal. Aí decidem fazer panfletos. E aí daí a primeira descoberta é que eles nem sabiam a data de nascimento verdadeira da mamãe, né? Porque eles falam há um ano, ela nasceu no ano tal. Aí só que o papai fala, não, na verdade, ela foi registrada nesse ano, mas ela nasceu 2 anos antes. Aí eles começam a discutir, que data que a gente põe, que idade que a gente põe para a mamãe, então, a gente põe a real, a registrada, enfim. Aí fica nessa discussãozinha. Aí a Jihon lembra que mamãe gostava que os filhos fossem visitá-la, tal, e que ela sempre dava meia para eles. Só que as meias começaram a encalhar lá na casa da mamãe porque os filhos já não iam mais visitá-la, né? E que o aniversário da mamãe era perto do aniversário do papai. Era primeiro o aniversário do papai, depois um mês depois era o da mamãe e tal. E daí a mamãe teve a ideia de juntar os dois aniversários num evento só, porque já que eles também, os filhos, né, não tinham muito tempo lá de, né, ficar parando, visitando, comemorando, aí ela fala assim, então faz os dois aniversários na mesma data, comemora na mesma data, tal. A princípio os filhos falam, não, vamos fazer separado, mas aí no fim eles acabam aceitando. E aí nessa reunião um fica culpando o outro, porque você deveria ter esperado na estação, porque você deveria ter ido buscar a mamãe, mas e você, que você estava fazendo, que também não foi buscar? Enfim. Aí nisso a Chihon, ela fica relembrando, né, as memórias com a mamãe, tudo, e ela lembra de um episódio que elas vão comprar um vestido, aí a mãe fala assim, você poderia experimentar esse vestido, tal. Aí a Chihon fala, não, isso aí é muito caipira, eu
morar em Seul agora, e não, esse vestido nada a ver. Aí a mamãe fala, se eu fosse você, experimentaria. Aí Tihon olha pra mamãe assim e fala, mas não tem nada a ver com você. Aí a mamãe fala, tem sim, é que eu só não tinha, nunca tive condições de comprar um vestido assim, mas sim, é meu estilo. Então, assim, vão descobrindo coisas da mamãe, relembrando, né, coisas do passado e vendo que mamãe sempre, né, teve que se subtrair para adicionar para os outros, né? Aí, Tihon também conta que mamãe não sabia. Pode falar. Michel, você vai falar? É legal o jeito que você fala assim, porque é do jeito que fala no livro, né? Chamar ela de mamãe. A gente demora muito para descobrir o nome dela, que só vem lá no final. E o livro inteiro ela é chamada de mamãe, como se ela não fosse outra coisa que não mamãe. Ela nem tem uma personalidade própria, ela é só mamãe de todo mundo, né? É carinhoso, é bonitinho, mas também tira um pouco de individualidade da própria pessoa. A identidade, né? Não, É. mas no começo fala o nome dela, o Michelita, porque quando eles estão preparando, como é que se fala? O panfleto né? lá, O o ban, anúncio. aí coloca o nome dela e coloca o aniversário dela, que é 24 de julho, que é a melhor data do ano, né? 24 de julho. Então, assim, muita identificação com a Park Sun-yeol. Park Sun-yeol, eu gosto de você até o terceiro capítulo. Eu E não o lembro quarto também. Eu não lembrava Não, o desse nome quinto. dela. O quarto, não. O quarto eu já. É isso aí. É engraçado que Aí, não é só ela, né, que é chamada por mamãe. O papai também só é chamado por papai, e os irmãos também, o irmão tal, o irmão mais velho, o irmão mais nova. mas é que isso é da cultura coreana. Eles não chamam mesmo as pessoas pelo nome. Aí isso é, ó, K-drama, né? A pessoa que assiste K-drama pode falar. Traz aí, Aline, toda a sua Todo o sapiência na cultura conhecimento. coreana. Eles são muito Não, frios, né? Pelo amor de Deus. na verdade, por exemplo, quando a menina tá namorando o cara, ela vai conhecer a sogra, ela já chama a sogra de mamãe também. Ela não chama ela de sogra ou do nome. Então todo mundo sempre chamado, tipo, irmão é sempre irmão, não chama pelo nome do irmão. Então eles se tratam assim, é sempre, nunca é. Acho que nome é só eles usam no trabalho. É uma coisa. Gente, quem assiste K-pop pode me. K-drama pode me corrigir, mas basicamente é isso que eu entendi de todos os draminha que eu assisti. Nunca eles usam o nome da pessoa, é sempre, sei lá, meu irmão, minha mãe, meu filho, nunca o nome da pessoa. Não sei por quê. Até porque coloca o nome na pessoa, né? Era melhor colocar tudo, tudo cheio. Não, brincadeira, brincadeira. É piada, gente, é piada. Desculpa, piada. Essa parte eu me identifiquei Prossiga. bastante, porque em casa a gente chama de mamãe e papai. É ridículo, eu sei, a gente é velho, mas a Eu gente acho ainda fofo. faz isso. Não, mas a gente também, cara. Quer dizer, E é tá bom. muito, muito feio, porque assim, se eu vou falar da minha mãe com meu irmão, eu falo, mamãe fez tal coisa. Se eu vou falar com meu pai, eu também falo, a mamãe fez tal coisa. Mas se eu vou falar com a minha mãe, eu falo, mãe. Aí eu chamar de mamãe já é too much, né? Mas é muito engraçado, porque às vezes a gente tá bravo, tipo, numa discussão, alguma coisa, fala, mamãe, não sei o quê. Tipo, que ridículo, né? Tá brigando, tá mostrando que é adulto, quer brigar, mas tá chamando de mamãe e papai ainda. Mas enfim, a gente chama de mamãe e papai e ninguém consegue não chamar de mamãe e papai. Em falar em nomes, até hoje eu não sei nada sobre um dos filhos, né? Que são 4 filhos no livro. São 2 cinco narram, filhos. são 5. 5 filhos. Aí, ó, nem sei quantos filhos a mulher tem. Ó, É o a que Ji-hwan, fala. tem o mais É, velho lá, o Hyun Cho, né? isso. Tem a Aham. mulher, a menina farmacêutica que vocês falaram. Aham. Que é a quarta. E tem um que nunca apareceu e teve outro norte-morto lá, né? São 4, na verdade, gente. Não, calma. Não, São 5 filhos. são 5. 5 O mais filhos. velho. O, o Hyun Cho. Aí tem o outro que não Aí aparece. tem um irmão que não fala, só fala. Tem uma parte que ele que fala que ele ajuda a Jihon a escrever, a ler e escrever. Só fala isso, não fala nome, não fala profissão, não fala nada. Não fala nada. Aí tem a Um Jihon, sapião. que é a Isso. terceira, que é a escritora. A Aí tem a quarta, que é a Yun, farmacêutica. E Aí aqui não. tem o quinto, tem
Na verdade, a que morreu é antes da Yun. Aí tem o quinto, que é o irmão mais novo, que é o que faz o panfleto lá. Ele tem uma loja online de roupas. Ah, na E verdade, só tinha fala esquecido de isso contar dele. também. E tem uma parte que fala que a mamãe queria dar bebidas para ele. Aí a Tirron fala: se ele fizer um escândalo no aniversário do papai, a culpa é sua, viu? Porque você que tá dando bebida para ele já tá bebendo demais. Era Mas assim, é alcoólico. só desses outros. Tem um que É. morava junto com eles, né? Quando eles foram para Seul, acho que é o segundo, né? Não dá pra Eles saber. moravam junto. É isso. Enfim. E daí a mamãe, Tirron fala que a mamãe não sabia ler, que quando o mais velho saiu de casa para ir morar fora, eles trocavam cartas, né? Ele mandava carta para a mamãe e tudo, então a mamãe pedia para Tirron ler as cartas do mais velho, e a mamãe pedia para Tirron também escrever as cartas para ele, porque ela não sabia nem ler e nem escrever. Ela também conta que o mais velho, o Hyung Show lá, ele era o preferido da mamãe, né? Ele era o mais velho e preferido da mamãe, que sempre quando ele voltava tarde de casa, a mamãe preparava miojo para ele. Miojo não é tipo a gente, putz, não, miojo, não, para eles era miojo um artigo de luxo, né? Uma iguaria assim. E daí as outras crianças sentiam o cheiro do miojo e saiu correndo porque também queriam comer miojo. Aí a mamãe ficava brava porque na verdade o miojo era do mais velho. Aí ela fazia um outro pacote para dividir entre os quatro e o mais velho ficava com o miojo só para ele. A Tirron também conta que teve um dia que ela foi visitar a mamãe lá na casa dela, né, tal, e encontra a mamãe deitada no galpão. Eu não consigo imaginar direito o galpão, mas enfim. E ela tinha muitas dores de cabeça, né, que ela nem se dava conta que a mamãe tinha tantas dores de cabeça. E que com o passar do tempo, as visitas iam diminuindo, né, a visita dela na casa da mamãe e do papai iam diminuindo, e a duração também cada vez ficava mais curta. Nessa parte também conta que a Tirron, na verdade, era canhota, né? E daí a mamãe fazia o segundo filho bater nela se ela escrevesse com a mão esquerda. E que teve uma vez que ela foi pegar comida com a mão esquerda, a mamãe bateu nela e que a mão ficou inchada, porque a mamãe falava que o mundo era muito difícil para os canhotos. Aí era uma educação muito rígida, né? Tirron também lembra que teve um dia que papai e mamãe estavam discutindo porque eles não tinham mais dinheiro para continuar fazer com que Tirron continuasse na escola, né? E daí aí a mamãe acabou vendendo um anel que ela tinha, que era um anel de ouro, para que Tirron pudesse continuar os estudos. E daí mamãe Tirron sempre fazia tofu, malte, vendia, né? E com esse dinheiro que mamãe sempre usou para que ela vendia essas coisas, a mamãe sempre guardava e foi com esse dinheiro que Tirron conseguiu ir para a faculdade. Eu só queria fazer um comentário numa parte que você falou sobre a Tirron ter lembrado que ela escrevia as cartas, né, para a mamãe. Ela escrevia e lia as cartas para a mamãe e ela não tinha se tocado que a mãe não sabia ler e escrever. Ela achava que a mamãe só pedia por pedir. É tipo uma coisa que ela está pedindo para o filho fazer, uma obrigação. Escreve aqui, ó. Vem cá, senta aqui e escreve o que eu estou falando. Lê aqui para mim. Tipo, ela achava que a mamãe sabia ler, sabia escrever, mas que ela estava pedindo para ela por ser uma obrigação dela, como ela era filha, né? Ela vai lá e escreve a carta ou lê a carta para a mamãe. Ela não tinha se tocado que isso era porque ela não sabia ler e escrever na época, né? E aí, quando ela faz essa reflexão, depois que a mãe desaparece, que ela começa a lembrar dos momentos, ela percebe que ela não sabia ler, né? Na verdade. É um ponto que eu fiquei chocada, porque como é que você não sabe que sua mãe não sabe ler, cara? Não sabe escrever. É realmente uma relação assim que a gente, pelo menos acho que nós, pelo menos, não é assim, né? Nós sabemos um pouquinho mais, pelo menos, dos nossos pais. Sabemos que a gente se interessa, né?
Por isso que eu falo que é diferente a cultura. Aqui a É. gente se interessa pela vida dos nossos pais, por mais que a gente não seja assim tão. Tem pessoas que não são tão próximas, mas a gente sabe a origem, sabe com que trabalha, o que fez a pessoa chegar até o patamar que tá. A gente sempre conhece um pouco. A gente valoriza isso, Eu acho apesar da também gente ser. que na nossa cultura, não sei a família de vocês, mas a minha, toda vez que começa um almoço, começa uma história de ai, quando eu tinha 15 anos, aconteceu tal É, coisa. Aí sempre tem a historinha, né? Meu avô gostava muito de contar a história de quando ele era criança, adolescente, uns causos perdidos na vida. Então você sim. vai montando uma coxa de retalho da vida da pessoa. Claro que você não vai saber de tudo o que aconteceu com ela, né? Tem coisa Mas o que você mínimo acaba, você sabe. tem coisa que você acaba não sabendo ou vai descobrir depois de velho, com a sua avó contando alguma coisa, né? Mas você acaba descobrindo de um jeito ou de outro umas partes da vida, né, da pessoa. Outro ponto que a Milena contou aqui foi deles ficarem sem dinheiro para mandar a criança para a escola. Várias vezes Que isso triste. aparece no livro para todos os filhos, praticamente, e até para o cunhado dela, né? Uma hora que eles falam que precisam de dinheiro para mandar a criança para a escola. Esse é outro Taxa ponto de que a gente não matrícula. tem, não tem muito aqui, né? Nossa, querendo ou não, sendo muito boa ou muito ruim, nós temos ensino público para as crianças e elas são obrigadas a ir, né, na escola, elas devem ir na escola. Então, para mim, fica muito assim, como assim não tinha dinheiro para entrar no ensino médio? Como assim não tinha dinheiro? Aí você fica meio, é um choque de cultura, né? Você fala assim, caramba, aqui a gente tem pelo menos isso, né? A gente tem a pessoa consegue estudar, né, fazer um mínimo de uma graduação. Claro que eu estou falando no geral, tá, galera? Tem gente lá no interior, do interior, do interior, do interior, que não tem acesso à escola, a escola é difícil e tal, mas eu estou falando no geral. Nós temos aqui no Brasil ensino público e teria condições de mandar um filho para a escola sem precisar vender coisas, é isso que eu quero dizer. Aí daí Tião também conta que tem uma tradição de ano novo, né? Quando tá chegando ano novo, que tem que fazer, sei lá, fazer um prato que é de arraia, só que tem que fazer ele perto do poço. Então imagina, Coreia fica lá no hemisfério norte, ano novo lá dezembro, janeiro, inverno, e você tem que ficar limpando a arraia lá do lado do poço na neve. Aí as mãos da mamãe quase congelavam, né? Ela sempre fazia isso, porque era uma tradição. Só que daí ela resolve que a partir de um determinado ano, a mamãe resolve que não vai mais fazer isso. E daí aí a irmã do papai, né? A irmã do papai começa a falar, isso aí de ruim que aconteceu foi porque você não fez a raia direito. E daí ela sempre jogava isso na cara da mamãe. Teve um dia que a Tihon foi visitar mamãe e papai lá, e ela viu que tinha um cachorro preso numa corrente bem curta e estava muito sol, e daí o cachorro não conseguia nem ir para a sombra e tal. Aí ela já entrou brigando com a mamãe, falando assim: você deixa o cachorro aí na corrente curta. Ela nem cumprimentou a mamãe. Saiu, foi comprar uma corrente nova lá pro cachorro. E daí depois deu dinheiro para a mãe comprar uma casinha nova pro cachorro, que a mamãe também não queria comprar, queria refazer porque achava que ia gastar muito dinheiro, mas ela conseguiria fazer uma casinha nova. Aí sempre que elas se falavam pelo telefone, a tia Ron falava, e aí, comprou a casinha do cachorro, arrumou? A mamãe sempre falava, não, não, não. Aí tem um dia que a tia Ron fala assim, você só faz isso porque ele não pode reclamar, e não sei o quê. Aí a mamãe fica brava e fala assim, você se preocupa mais com o cachorro do que com a sua mãe, não sei o quê. Aí elas brigam, né? Aí a mamãe desliga o telefone, aí fica por isso mesmo, aí depois de um tempo a mamãe liga de novo para ela e fala assim, se sua mãe desliga o telefone, você tem que ligar de volta, viu? É assim que as pessoas instruídas em Seul são, vocês são todos assim, vocês estudados. Aí Tihon fala, eu sempre ia ligar, fiquei de ligar, é a negligência, né? Eu fiquei de ligar, mas ia acontecer alguma coisa, acabava não ligando, acabava esquecendo, né? Aí daí conta que, na verdade, eu não entendi muito bem, eu não lembro se era o mesmo cachorro ou se era outro cachorro, e vocês com a coisa me corrigem. Que
mamãe tava lá, sei lá, lavando louça, fazendo as coisas, e ela sentia alguém chamando nas costas, sabe, relando nas costas, como se estivesse chamando. Aí ela virava para trás, não tinha ninguém. Enfim, aí aconteceu isso algumas vezes, tal, até umas 4 vezes. Aí ela foi pro banheiro, aí encontrou o cachorro morto lá em paz. Então ela achou que na verdade era a morte chamando ela, mas que daí na verdade quem morreu foi o cachorro ao invés dela. Mas eu não sei se é o mesmo cachorro da corrente curta. Vocês sabem? Ou se era outro cachorro? Eu não consegui entender também se era o mesmo ou se era outro. Não ficou claro, porque eles falam de outros cachorros também ao decorrer do livro, né? Então, não sei se era o mesmo também. Aí ela fala que, acho que era desse cachorro, inclusive, do acorrentado lá, que ela achou esse cachorro perdido e resolveu, né, deu comida, ele ficou feliz, aí pôs ele na corrente porque ela tinha medo dele se perder, dele fugir, ou de alguém pegar, ou até pegar para comer o cachorro, né? Aí por isso que ele tava na corrente, que a mamãe explica. Aí tem também uma parte que a mamãe tá capinando lá o campo, sei lá, uma parte lá do campo, sei lá, enfim. E daí vem um homem capinar junto com ela, eles capinam o campo junto, e daí eles almoçam, ela divide o almoço com ele. Aí no final do dia ela pega, conta lá no jantar, tá a irmã do papai lá também. A irmã do papai fica branca assim, falando assim: Meu, mas esse cara era o dono lá daquela terra que ele já morreu. Eu não sei por que que tem essa história, mas enfim, não sei se é para mostrar que ela tinha algum envolvimento espiritual, sei lá, alguma coisa assim. É que tem esses momentos no livro, né, que é meio jogado de sobrenatural e fica por isso mesmo. E é isso, cara. Meio estranho, mas tá lá. São essas pontas soltas que eu não gosto. Aí daí, como o Tihon viajava muito e tal, é, ela meio que comentava das viagens, tudo. Aí a mamãe tentava, né, se comunicar, falava assim, qual será o menor país do mundo, não sei o quê, eu queria um rosário de pedras rosas, tal. Aí também tá jogado, mas isso tem uma continuação. Tem uma parte também que mamãe fala que, ela fala assim, mamãe tinha umas histórias muito criativas. Ela falava que os pássaros eram ancestrais que viam comer. Aí também, mas isso é explicado mais para frente. Aí daí falar também que a mamãe era uma ótima vendedora, sempre negociava preço, tal, né, para ter dinheiro, tudo. Teve um dia que ela vendeu um monte de coisa lá, o malte, lá, as coisas dela. E daí falou pra Tihon tava junto com ela falou, escolhe alguma coisa que eu vou comprar pra você. Aí daí a Tihon falou, eu quero um livro. Aí ela foi lá e escolheu um livro de Nietzsche, nem sabia do que se tratava, só achou, né, importante, bonito, né. E daí ela falou que foi a única vez que mamãe nem negociou o preço, que como era um livro, né, era alguma coisa de estudo, de educação, mamãe foi lá e comprou sem nem, né, pechinchar. Mamãe fala também que ela se ressentia da mãe dela, porque ela, dos filhos da mãe dela, ela foi a única que não foi para a escola, então por isso que ela não sabia nem ler nem escrever, que era um ressentimento que ela tinha com relação à mãe dela. Teve uma vez também, quando a mamãe já estava com algumas dores de cabeça, que eles foram para o hospital e o médico falou que, na verdade, ela já tinha tido um derrame, que ela tinha muita dor, que era por isso que ela tinha dor de cabeça. E aí daí tem uma parte também que fala assim, acho que é uma das filhas, não sei se é a Tihon mesmo, que fala assim, mãe, você gosta, né, de cozinhar, fazer as coisas de casa, os afazeres? Ela fala assim, tem que fazer, eu faço, né, tipo, era a função dela, não é que ela gostava ou não gostava de fazer, ela tinha que fazer. E daí ela falou assim, mas quando eu me sinto muito presa, sei lá, muito, sei lá, incomodada, eu vou Obrigada. lá e nervosa, sei lá, eu vou lá e quebro umas tampas de pote. Ela descontava raiva quebrando, imagina uns potes, sei lá, de porcelana, porcelana não, cerâmica, assim, que ela quebrava. Enfim, ela escolhia as tampas de uns potes mais feios, assim, aí ela quebrava, para passar o nervoso. Aí esse é o primeiro capítulo. Aí começa o segundo capítulo, que é narrado pelo filho mais velho, o Hyung-sho. Aí fala também, ele tá lá distribuindo os panfletos e tal, e fala
que uma mulher viu alguém que parece com a mamãe. Uma coisa que ele fala, na verdade, eles dão uma descrição que a mamãe estava, fala da vestimenta, mas acho que fala que estava com uma sandália dourada. Vocês lembram a cor da sandália? Acho que é isso, né? É uma Só que sandália bege, né? É, De saltinho. bege. Ela fala uma sandália bege de bege. saltinho. E daí, quando alguém fala assim, eu vi a mamãe, mas na verdade havia alguém que parece a mamãe, mas a sandália não era bege, era azul. Então já é outro ponto, assim, ninguém prestava muita atenção na mamãe, achava que ela estava, né, vestida de uma maneira, mas na verdade ela estava vestida de outra. E eles nem também se davam conta. E então essa mulher falou que viu a mamãe, só que estava com uma sandália azul, estava com corte no pé e que tinha moscas assim, né, nesse corte. E que tinha visto ela perto do centro comunitário. Aí o Tiron e o filho mais velho se dão conta que, na verdade, Rapidinho, Miss. Eu só acho interessante que eles ficavam meio preocupados porque a foto que eles tinham colocado da mamãe no panfleto era de uma foto dela muito mais jovem, mas todo mundo conseguia reconhecer ela, apesar dela não estar do mesmo jeito, ela está mais velha, não está bem cuidada, pelos olhos, porque os olhos dela era muito passava uma mensagem de algo muito bondoso. Eram olhos de. Eles sempre falam, eles associam a vaca, né? Falam que o olho da vaca sempre transmite aquela paz, aquela calma. E era o olho da Park Sun-hyo. Pode ir. É verdade. E daí esse centro comunitário, na verdade, foi o primeiro lugar que o filho mais velho morou, mas isso já fazia 30 anos. Aí eles foram lá, tal, e nem encontraram mamãe. Aí o mais velho começa a lembrar, né, que a mamãe sempre telefonava para a Tiron, mas a Tiron era meio rebelde, assim, às vezes não atendia o telefone e tal. E daí mamãe ligava pro filho mais velho falando assim, vai lá, né, no apartamento dela, ver se tá tudo bem, né, porque ela não tá atendendo o telefone. Aí no começo o mais velho até ia, mas aí depois ele, quando a mamãe pedia, falava, não, tá tudo bem, né, ela sempre tá bem, né, não é nada. Aí mamãe parou de pedir também, porque já sabia que o mais velho não ia fazer nada para ela, né, que ele estava muito ocupado, então ele não ia. Aí daí naquela parte do capítulo anterior que a Chiron vê a mamãe deitada no galpão, que vê que ela que descobre que ela tem dor de cabeça, né? Ela liga pro mais velho, a Chiron liga pro mais velho e fala assim, você sabe que a mamãe às vezes tem dor de cabeça e tal, né? Tá sabendo? Aí ele fala, não, isso aí é coisa de idade, né? Não é nada não. Aí ele pega, liga pra mamãe e pergunta se tá tudo bem. Aí a mamãe fala, não, tá tudo bem, né? Aí a Tiron fica brava. Ela fala assim, claro que ela vai falar tudo bem. Ela nunca vai falar que ela tá doente, né? Pra não dar trabalho, né? Enfim, aí daí o o Hyun Show, ele passa num serviço público lá, só que não era o que a mamãe queria para ele, né, na verdade, porque na verdade não foi isso que ele prometeu que faria por ela, né. Aí ele passa lá, mas ele diz assim mesmo que vai ficar só 2 anos para depois tentar realmente ser promotor, que era essa promessa que ele tinha feito para ela, né. Aí para passar nesse serviço público, fazer os trâmites e tal, ele precisava do diploma do ensino médio, ele mandou uma carta pro papai não mandou, não sei. Aí quando a mamãe foi ver, que ela descobriu essa carta, né, ela saiu no penúltimo dia que podia entregar o diploma, foi até Seul sozinha, né, saiu perguntando para as pessoas como é que fazia, porque ela nunca tinha ido perguntar, nunca tinha ido sozinha de metrô para Seul, e aí ela perguntava para as pessoas, ela foi lá entregar o diploma lá no centro comunitário que ele dormia, né, onde ele ficava. E daí ela fala que a mamãe fala que Hyun Show fez ela fazer várias coisas pela primeira vez, como ser mãe, dar luz, andar por Seul pela primeira vez, pegar o metrô, enfim.
Essa parte é muito bonitinha. É muito bonitinha quando ela fala isso. Eu até marquei, porque é muito verdade. Não é que vocês não têm filhos, mas o primeiro filho faz a gente sentir tudo isso, assim, como se tudo que você faz pela primeira vez é com ele. Ele faz você descobrir algumas coisas. Achei bem bonito o jeito que ela escreveu, e no final ela ainda escreve assim: é, eu estava fazendo tudo isso por você e de repente você já era maior que eu. Eu me identifiquei muito, tá? Porque é a história que eu vivi, sabe? E eu achei muito linda. Acho que é uma das partes que eu achei mais bonita. A mãe falando isso sobre ele. Nessa parte também, se eu não me engano, ele comenta que ela foi para lá e ela andou até o lugar, também machucou o pé, não é? Isso. Ela machucou o pé. Ela foi, descobriu que precisava levar o diploma para ele, foi para lá de rapidão, andou. Ela, na verdade, acho que ela se perdeu na estação, se perdeu não, na estação ela perguntou para Sim. alguém como conseguia chegar até tal lugar, até o alojamento, né, do que o filho morava, né? E aí ela foi Isso. para lá andando e ela tava com uma sandália azul. Então, tipo, isso reforça mais ainda que eles não sabiam como ela estava vestida ao certo no dia que ela sumiu. Porque todo mundo que vê uma assim, quando eles estão procurando, mostra o panfleto e tal, que as pessoas falam, eu vi uma senhora, tal coisa, ela estava de sandália azul. E ele fala que ela tem uma sandália de plástico azul. E ela estava com essa sandália no dia que ela foi levar o diploma para ele. Então, tipo, ela não estava com um sapato bege, ela devia estar mesmo com esse mesmo sapato azul, talvez, ou um parecido, né? Mas eu achei engraçado assim, né? Como eles colocam, como a autora coloca na história isso. E uma coisa também que eu não, eu vou ver com vocês, que eu não sei se tá certo o que eu entendi ou não. Mas esse primeiro filho dela era inteligente mesmo, ele passava em primeiro lugar, porque, assim, ele, na história, a mãe dele é bem orgulhosa dele, porque fala que ele passa em primeiro, que ele é bem estudioso, tal. Ele mostra o boletim para ela, alguma coisa assim. E tá tudo circulado de vermelho. Ela fala assim: a professora circulou todas as respostas que ele acertou de vermelho. E aí, tipo, aí ele não consegue passar na prova que ele precisava passar em Seul. Aí, tipo, eu não sei se ele mostrou um boletim que não era um boletim. Geralmente a professora corrige de azul e marca um bichinho, e estava todo circulado de vermelho, toda a prova inteira circulada de vermelho. Vai, Aí, Aline, Eu acho que você lá eles quer. circulam de vermelho. Não, é que eu acho que lá eles corrigem tudo de vermelho mesmo. Se Aline, tiver uma certo ou pergunta. tiver errado. Só que eu não sei mesmo se o circulado tá o certo. Eu sei que eles sempre fazem círculos e eles fazem tipo uns traços, mas eu não lembro se o círculo tá errado ou se o traço é o que tá errado. Não então, lembro. porque aqui a gente geralmente usa um azul, né, e um vermelho para falar. Ou quando a professora corrige, ela põe um X, né? Você consegue identificar bem. Mas eu fiquei muito na dúvida, porque ele mostra para ela a prova e ele não fala nada, que ele foi bem, ela só pergunta o que você estudou hoje, aí ele mostra a prova que ele fez. E aí tá tudo circulado, ela fica, a professora circulou tudo de vermelho, que lindo, você acertou tudo, tipo, e ele não fala nada depois disso. Então, eu não sei se, tipo, a prova que ele fez não foi boa, mas ela não sabia ler e nem escrever, então, né? Não sabia se estava certo ou errado. Tinha E aí, pensado nisso. Eu e aí também ele não. foi para Nem eu. Seul e ele não passa nas provas que ele quer. Tipo, ele quer ser advogado, né? Estudar e ser promotor. Mas ele não passa nas provas. Então, até ela tem uma passagem que eu não lembro agora, mas ela comenta que como que um aluno que sempre passou em tudo, era um ótimo aluno, sempre foi muito bem, não passava. Se ele não passava, ninguém passava naquela prova. Aí eu Nossa, fiquei muito meio bem assim, observado, tá? É não verdade. sei se ele era mesmo um bom estudante, um bom aluno. Eu fiquei com isso, com esse negócio na cabeça.
Acho que a mãe Eu acho que enxergava dessa um filho que não existe, né? Tipo, que não uma coisa é. bem acima do Dessa que ele era. passagem, a única parte que eu lembro bem, assim mesmo, foi o fato do filho chamar a atenção da Park Sun-hyo, porque ela recebeu a ajuda de um estranho para chegar no alojamento. E aí ela fala assim, não, mas a gente tem que confiar nas pessoas. O bem existe, o bem tá aí, então a gente também tem que ter um pouco de confiança. Eu guardei isso, achei muito legal. Agora, essa parte das provas, vamos pesquisar para saber, porque Se você é lê o isso e dos livro, comenta honoríficos, né? Porque aqui. pode ser que. Você lê o livro, comenta aqui se você teve essa mesma impressão que eu, dele não ser um bom aluno e como a mãe não sabia ler e escrever, ela não conseguiu pegar isso dele. Eu não, sinceramente, eu nem lembrava dessa parte. Mas, enfim. Aí, bom, no presente vai lá esse Hyung e a Kishon para ver se a mamãe tá lá no centro comunitário. E daí um jovem, uma jovem, não lembro, fala que viu realmente uma mulher com o pé machucado, que espantava as moscas e tal, mas ela já não estava mais lá. Aí Hyung lembra do passado, né? Lembra que teve uma vez que mamãe saiu de casa porque o pai, na verdade, estava com outra mulher e levou essa mulher para morar dentro de casa. E daí mamãe sai de casa, tudo. Essa mulher, ela tenta agradar os filhos, né, fazendo lá as marmitinhas dele, a comida para eles comerem. Aí Hyung obriga os irmãos a jogarem fora a comida, a não comer a comida da mulher. Aí mamãe descobre que ele não tá comendo, né? Que Hyung não tá comendo e vai lá fala com ele, é pra comer a comida da mulher lá, senão você vai ficar fraco, tá? Aí ele fala, não. Aí ela começa a bater nele, acho que com uma vara, sei lá, dá nas pernas dele, ele fala, não, não vou comer, não vou comer. Aí até que ela desiste, né? Abraça ele, chora lá, fala assim, Aí ele fala assim, não, eu como se você voltar para casa, né? Aí daí ela pensa, ele fala, não, eu te ajudo nos afazeres em algumas tarefas e também eu vou estudar para ser promotor. É aí que ele faz a promessa para ela que ele seria promotor. Aí ela repensa, ela fala, é verdade, né? Eu não devia ter abandonado os filhos por causa da mulher, né? Aí ela volta para casa e daí enxota a mulher, aí nisso papai e essa outra mulher vão morar em outra cidade. E daí, depois de um tempo, a mamãe sempre deixava o portão aberto, né? O portão lá da casa aberto, e sempre separava uma tigela de arroz e deixava na parte mais aquecida da casa, porque ela achava que papai algum dia ia voltar. E um belo dia, depois de um tempo, papai volta como se nada tivesse acontecido, senta lá e come arroz e ninguém fala nada, tipo, só reapareci pra eu fui lá na padaria e já voltei, tá bom? Enfim. Foi comprar cigarro. Fui comprar cigarro, já voltei. E é isso. Esse gente. voltou, né? Ele vai comprar cigarro periodicamente e volta. Fiquei revoltada. Também. Essa parte aí Então, que eu livro, gente, que a livro perdeu no livro, que o livro se perdeu para ler, na cara que ela fez. Não foi nessa parte. Foi Não, na não. É parte porque que assim, é que eu acho que o que ela retratou, que os caras fazem, tipo assim, o que o marido faz é muito recorrente, assim, é uma coisa comum, é triste falar isso, mas é uma coisa comum na vida de várias pessoas. Agora, a parte 4 me revoltou, não foi pelo que ela fez. Bom, quando chegar na parte 4 eu vou falar por que eu não gostei. Calma que a gente ainda tá na parte 2. Tá, parte 2 ainda. É engraçado que fica bem clara essa diferença entre a mamãe e o papai, né? Até nessa parte aí. O papai é um Como lixo, é verdade. O papai é um todos lixo, os essa é a papais. definição. Ele só serviu para ajudar a procriar, porque de resto ele não serve para nada. Doente, inválido e não se esforça, deixa tudo nas costas da mulher. Eu Ele ficava não serve para pensando nada. assim, o que esse cara faz? Porque ela ara a terra, ela colhe o arroz, ela planta coisa do Faz a gergelim, ela comida, faz a comida, ela arruma a casa, ela vende leva coisa os para ganhar filhos, dinheiro, ela cuida dos filhos. Ele faz o quê, exatamente? Além E de pegar o dinheiro detalhe, para beber, ajuda a né? procriar, deu o sobrenome para ela e ajudou ela também a se proteger da guerra. Porque, na verdade, nessa detalhe época ela só casou por conta disso, com ele. Só pra a ela não verdade é ser uma que vítima dos caras lá, que pegava e estuprava as pessoas. Só isso. Fala, Cindy, desculpa.
Mas ela também não fez nada, né? Porque assim, as pessoas elas fazem as coisas com você normalmente até você colocar um limite. Ela foi lá e deixou ainda o arroz na parte mais quente, esperando ele voltar. Ela não precisava dele para nada. Se ela deixou ele voltar, ela foi conivente com essa situação. Ela Mas Ele, eu acho que permitiu era que a a época, situação a situação da acontecesse. época. ele, Acho que ele era a era mais situação da época, assim. ele era mais um filho do que um marido, né? Em certo momento até falam isso, eu acho. Em alguma parte do livro, ele era mais um filho que ela cuidava. Ela cuidava de todo mundo, dos cachorros, dos passarinhos, das crianças, das Dos árvores. A vizinhos. menina era tipo, ela era muito boa. Ela não devia ter morrido, deviam canonizar ela e falar, olha, boazinha, estátua da cidade, honra, vamos dar a chave para ela da cidade, olha. Que é verdade. Mulher faz de tudo. Ela só não. E detalhe, ela é o que é o correto. É o que a mão esquerda faz e a direita não vê, porque ela ainda não faz propaganda. A mulher ainda do nada ainda tem tempo para ajudar o orfanato, mano. Super mulher. Ela é muito boa. Queria ser assim, não sou. Sou Mas isso é ruim. uma das coisas que eu não gostei, sabia? Ela é, ela é uma perfeição que não existe. E eles Mas tem que ser escrevem assim. isso porque ela sumiu, sabe? Aquele lance de, a pessoa morreu, então ela virou perfeita. É uma coisa que não Não, existe, gente. acho que apareceu, Michela, mas tem gente que trabalha assim com muitas ações comunitárias, eu conheço. São pessoas que eu Não, falo assim, eu eu queria ser concordo assim. que tem gente que é bom, mas ninguém é tão perfeito que, tipo, e que não sei, na minha cabeça, tá? Mas eu acho E que não no tenha nada Você de capítulo fica ruim, né? você fica com tanto remorso porque a pessoa é tão perfeita. Eu acho que isso não existe, porque assim, a gente tem remorso de muitas coisas do que você fez ou deixou de fazer pelos seus pais, mas você também entende que eles também não são perfeitos. Que às vezes você Claro. deixou de falar porque você estava bravo com eles, porque eles fizeram alguma coisa que, tipo, não te agradou e você estava bravo. Não, sabe, existe, eu sei lá, eu acho que é um pouco irreal isso, assim, de, minha mãe era perfeita, era uma santa em pessoa, então, eu sou Não, totalmente culpada por tudo que eu negligenciei, porque ela era perfeita, e eu não devia ter feito isso, porque eu estou fazendo uma coisa contra a imagem perfeita dela, entendeu? Essa é não, uma mas das ela coisas não que era eu achei. perfeita. Tanto que ela batia nos filhos com vara, meu. Que mãe perfeita que faz isso? Não, eu falo perfeita no sentido assim, das ações. E eu conheço pessoas assim, Marli, te amo, viu? Marli é um exemplo. Marli, ela faz isso, ela trabalha, ela cuida da mãe, cuida dos filhos, e ela ainda tem tempo de fazer ação social. Então, assim, tem pessoas que são como a Park Sun-yeol. Quando eu li, eu olhei e falei, meu, é a Marli. A Marli é assim. Eu não sou assim, eu gostaria de ser, mas eu não sou. Por isso que eu Quer falar falei, eu não alguma achei coisa, assim menino essa Jean? lista. Acho que o Jean queria falar alguma coisa. Não, é que no capítulo 4 que vem, que justamente eu capitulei que a menina não gostou, tem a visão dela, né? E meio que mostra que ela realmente não era perfeita. E deixa até uma questão em aberto, que quando chegar lá eu quero perguntar o que vocês acharam. Ela traiu, né, o cara. Sim, ela traiu. Eu acho que a menina é filha desse Calma daí. aí, Aline, deixa eu chegar no. Calma. Calma aí, Aline, deixa eu chegar Não, no. mas eu acho que o que eu penso é porque, assim, sabe, quando a minha mãe era viva, eu brigava muito com ela, sabe? Era uma das poucas pessoas com quem eu realmente brigava, assim, ficava brava e deixava de falar com ela. Mas eu não tenho remorso disso, sabe? Eu não tenho remorso porque ela me irritava mesmo. Eu nem sei se eu vou colocar isso, mas eu ficava puta com ela. E, tipo, e aí eu Mas isso ficava é brava normal. com ela, entendeu? Tipo, então, como por isso que eu falo, é normal. Então você joga um monte de situação que a pessoa vai ficando com remorso de uma coisa que, tipo, pô, é a Mas é situação que a normal da cultura é vida, diferente. cara. E a cultura é Mas eu diferente. acho Lá que eles não são próximos, entendeu? Lá eles são muito frios. Tipo, você chega numa certa idade, você tem que sair de casa, você tem que trabalhar, você não fica com seus pais. Aqui não, se a gente sair de casa, a gente todo final de semana
ou pelo menos com frequência, o filho se sente obrigado a ligar para os pais, a ver o que está acontecendo. Lá eles não são assim, é tipo, cortou o cordão umbilical, assim, vai embora. A gente se encontra em festivais, em datas comemorativas, Natal, que aquilo para lá não é Natal, né? Mas é igual os americanos, são frios. É diferente, a gente briga e ainda a gente, não é que é remorso, é normal, é tanta convivência que a gente tem, a gente se importa tanto que é uma relação afetiva que, se não tem xingamento, se tem uma coisa, é isso que eu falo, só pode ter remorso quando tem briga, quando você não faz as pazes no dia seguinte, tipo, por uma coisa que seja muito, sei lá, que não dá mesmo para ter volta. Mas não é o nosso caso, brasileiro é assim. Brigou hoje, no outro dia já tá, ô mãe, tudo bem? E aí? Saudades. Quando é que você vai fazer aquele rango legal? Mamãe manda Tihon ir morar com o filho mais velho, né? Porque ela quer que Tihon estude e não seja que nem mamãe, né? Não tem uma vida igual de mamãe. Aí, Hyung conta também que lá quando a mamãe estava lá no centro comunitário, que ela foi levar o diploma, eles foram tomar café da manhã lá. Primeiro que ela já varreu tudo, mesmo com o pé machucado lá da foice, né? Que ela tava. Bom, o pé dela tava machucado porque tinha dado uma foice no pé dela. Foiçada, não sei se é essa palavra, mas enfim. E daí, no café da manhã, eles têm costume de tomar sopa. Aí ela tava tomando sopa e ela sempre dava os pedacinhos de carne para ele, porque carne é caro, né? Lá. E daí ela dava. E é mais nutritivo, né? E daí ela dava para ele, porque ele tinha que estudar. Então ela sempre cuidou assim mais dele. Bom, voltando para os dias atuais, um farmacêutico liga lá, né, para eles, né, por causa do panfleto, e fala que viu alguém que nem mamãe e tal, né? E que daí, aí eles, depois de um tempo, eles vão lá falar com esse farmacêutico. Aí ele falou assim, eu vi alguém, né, que nem mamãe, ela tava com um machucado no pé, eu falava com ela, ela não respondia, parecia que ela não entendia o que ela tava falando, ou ela era surda, não sei. Mas ela tava com um machucado no pé, tava quase expondo o osso, tava com bastante pus. Eu limpei o machucado do pé dela, eu fui ligar pra polícia, falei pra ela, né, ficar lá, que eu ia ligar pra polícia pra ver, né, se alguém conseguia achar os parentes, a família. Aí só que quando eu fui ver, ela já tinha saído, né? E ela tava, na verdade, ela tava comendo comida do lixo. O farmacêutico fala que viu ela comendo um sushi do lixo, ele pega, cata o sushi, taca longe, fala pra ela não comer comida do lixo, tenta chamar a polícia, ele chama a polícia, na verdade, só que ela some, né? Aí ele liga de novo pra polícia e fala que eles não precisam mais ir lá. E daí ele também reclama, fala assim, pô, faz uma semana que eu avisei vocês que ela estava por aqui, por que que vocês demoraram tanto, né? E eu também não entendi o porquê que eles demoravam para ir atrás das pistas, né? Porque lá do centro comunitário eles também demoraram. Falavam assim, ela não deve estar lá. Aí depois que eles se tocaram que era onde o mais velho tinha morado, né, fora de casa pela primeira vez. Aí esse da farmácia A festa da também, demoraram uma negligência. semana. Aí daí ele reclamou. Quando o Tihon foi morar lá com o mais velho, morava acho que 3 irmãos juntos, né? O mais velho, Tihon, e o segundo irmão, né? E daí parece que era pequeno o lugar e tal. E daí parece que os 2 irmãos mais novos davam um soco no mais velho, dormindo, assim. Aí até que um dia ele falou, meu, mano, para com isso, brigou com eles. Aí a Tihon ficou brava, falou assim, também, né, não é pra falar assim. Aí ele falou assim, se você não gostou, volta pra casa. Volta pra casa da mamãe. Aí é o que ela faz, ela volta. Aí a mamãe fala assim: não, você vai lá pedir desculpas para ele, porque ele é seu irmão mais velho, na ausência do seu pai, ele que é responsável por você, você deve obediência para ele, e daí você vai lá pedir desculpa. Aí ela era teimosa, né? Falava: não, não vou, não vou, não vou. Até que mamãe começa a chorar, aí ela vai correndo, pede desculpas, e aí ela tem mania de dormir, acho que com as 2 mãos enfiadas no bolso, assim, para não socar mais ninguém, né? Aí ela só vai lá pedir desculpas porque mamãe chorou, assim, né? Tipo, acho que foi um choque, né, ver a mamãe chorar. Ele também comenta sobre uma tradição, um festival, sei lá, que tem, que é a Lua da Colheita, alguma coisa assim. Que nessa época a mamãe sempre arrumava as janelas e as portas. Eu acho que é para fazer
Aí com aquele papel de seda fininho, não sei se é papel de seda, sabe aquelas portas que tem um papelzinho assim fininho, que mamãe sempre arrumava tal, e ela colava umas folhas de boldo, mas na porta do mais velho ela sempre colava mais folhas, então sempre falando que ele era o preferido. E quando tinha casamento em Seul, né, que era onde no passado lá a mamãe sempre ia, né, no casamento, a família toda ia, mas ela não ficava lá no quarto lá do mais velho porque era muito apertado para todo mundo dormir lá. Então ela pegava, limpava, cozinhava, comprava melancia, alimentava todo mundo, mas ela não comia e falava que eu preciso ir para casa, que eu tenho umas coisas para resolver amanhã cedo, aí eu vou para casa. Mas na verdade ela ia para casa porque não tinha espaço para todo mundo. E daí ela. Aí quando ela voltava, só que quando ela voltava para casa também já não tinha mais ônibus, então ela tinha que andar um bom caminho a pé, então ela sempre, né, meio que se sacrificando pelos outros. Aí nos dias atuais, assim, no presente, tá a Tihon e o mais velho bebendo, né, que eles ainda não encontraram a mamãe. Aí ela fala, né, que, cheia de remorso, se a gente encontrar a mamãe de novo, eu vou fazer tudo que ela queria que eu tivesse feito, e são coisas fáceis, tipo, parar de andar de avião, porque a mamãe não gostava, eu vou me casar, porque eu já tô namorando já faz tempo, e eu Aí ela gosto é sem dele, mas noção, né? aí eu caso também. Aí ela falava que A Tihon faria é tudo. afetada, né? Tihon é afetada, é a sem noção do rolê, porque ela já começa a confundir as coisas. Era simplesmente ela ter uma conversa, continuar a conversa no telefone. Era só isso, gente. No máximo aparecer lá de vez em quando. Agora, vou parar de andar de avião porque mamãe tem medo. Faz parte do trabalho dela. Assim, ela é muito extremista. A Tihon é sem noção. Nem acho. É o remorso, né? Falando. Que nem papai daqui a pouco, mas enfim, aquela coisa, se tal coisa acontecer, eu faço isso, mas aí você sabe que na verdade a pessoa não vai fazer isso, mas É enfim. mentira. Aí o mais velho lembra também que quando ele comprou uma casa lá em Seul, a mamãe comprou várias mudas de rosa para pôr perto do muro, para que todo mundo olhasse, falasse, que casa bonita, que flores bonitas, tal. Aí a Dion fala que ela tem uma lista de resolução assim para o ano novo e das coisas que ela quer fazer, nenhuma delas inclui mamãe, né? Tem planos com a mamãe. Aí o mais velho, o Hyung, volta para casa, ele já tava bêbado, né? Aí ele começa a discutir com a esposa, jogar toda a frustração nela, falando assim: a culpa é sua, porque você devia ter ido buscar os meus pais na estação. Aí ela fala assim: não, mas eu fui lá na casa da nossa filha, não sei quantos anos tem, mas enfim, levar comida para ela. Aí ele fala: mas você podia ter feito isso em outra hora, não sei o que. Eles discutem assim, até que ele cata o taco de beisebol, não de golfe. Aí, quando o clima vai ficar pesado, o papai entra e fala assim: não, a culpa é minha, fui eu que larguei a mamãe para trás, porque eu achei que ela estava atrás de mim. Eu sei como você está se sentindo, mas a culpa é minha, e eu quero voltar para casa lá no interior, né? Porque o papai estava lá com o irmão mais velho até agora, até tentar achar a mamãe. Aí ele já queria ter voltado antes, mas o Hyung já tinha brigado com o papai, falando: você vai fazer o que lá? Ele já tinha gritado com ela, enfim. E daí começa o terceiro capítulo, que é o capítulo do papai. Ele tem a esperança de encontrar a mamãe lá na casa, né? Então por isso que ele quer ir para casa. E daí quando ele chega lá, ele vê que tem uma mulher no portão, né? E essa mulher é de um orfanato. Aí ele se surpreende porque, assim, os filhos doavam 600 mil wons, que é... Eu fiz as contas, não, eu joguei no Google, e dá mais ou menos 2.400 reais. Em reais dá mais ou menos isso, que era o que eles davam para os pais. Aí daí mamãe pegava a maior parte desse dinheiro e doava para esse orfanato. Então ela doava cerca de 1.800 reais para esse orfanato, ficava com 600 reais. E daí, isso era uma coisa que papai também não sabia, ninguém sabia, né? E daí ele achava que ela, na verdade, tinha uma caderneta de poupança e pegava esse dinheiro e colocava uma caderneta, mesmo nunca ter visto nenhum registro assim de depósito e tal. Mas ele via que sempre saía da conta esses 450 mil wons,
que era o que ela doava para o orfanato. Aí ele conta também que teve um Dia das Mães que nenhum filho ligou. Ela tinha 5 filhos, gente, nenhum dos filhos ligou para ela no Dia das Mães. Aí ela foi lá numa papelaria e comprou, eu não sei se é tipo algo comum lá, cultural deles, ela comprou um cravo, não sei, enfim, não sei se é flor ou se é alguma coisa de papel, enfim, que falava assim, obrigado por ter me dado a vida e cuidar de mim, alguma coisa assim. Aí a mamãe comprou 2, um para ela e um para o papai. Aí ela saiu de casa toda orgulhosa, usando aquele cravo, com aquelas inscrições, né? Mesmo nenhum filho tendo ligado para ela. Só que o papai pegou e já arrancou, ele não quis ficar usando isso. E nesse orfanato, a moça, né, que tá lá no portão, ela fala assim, tem um menino que ela deu o nome de Kyun, né, que mais para daqui a pouco a gente explica quem é Kyun. Aí o papai até se surpreende, assim, né, porque é uma coisa do passado deles, esse nome Kyun, né, que depois ele explica. E que já fazia 10 anos que ela ia nesse orfanato, e ninguém da família sabia, né, ela já ajudava lá, esse orfanato fazia 10 anos. E nesse orfanato ela falava assim para uma das mulheres, falava assim, então minha visão tá meio ruim, eu não consigo mais enxergar direito, você pode ler para mim? Aí a mulher lia para ela, aí ela levou o livro da filha escritora para que a mulher lesse lá para ela o livro da filha. Aí o papai ainda se pergunta, né, nessa parte, será que se ela tivesse me pedido para ler, eu teria lido para ela? A gente sabe que não, né? Mas enfim. Aí ele fala também, ele falava assim, que papai tratava ela com superioridade porque ela não sabia ler nem escrever, tal. E papai até confessa, ele fala assim que quando era com os outros, ele tratava os outros bem, mas quando era mamãe, ele sempre era ríspido com a mamãe, né? E que aí ele reconhece que ele já sabia que mamãe tinha alguns problemas de memória, mas ele fingia não saber, deixava para lá. Aí daí, no presente, né, ele vai lá na casa, começa a chamar pelo nome de mamãe, né, ninguém responde, e daí ele conta que ele começa a chorar, que é aí nesse momento que ele chora mesmo, que na casa lá dos filhos, desde quando ele tinha se perdido de mamãe, ele não tinha chorado, quando ele tinha 10 anos que os pais morreram, ele também não tinha chorado, quando sei lá, um soldado, sei lá, pegaram a vaca dele e levaram embora, ele também não chorou, enfim, tudo de desgraça que ele teve na vida, ele não chorou, mas chorou agora, que ele viu que a mamãe não estava lá. Aí ele conta também que quando a mamãe ia para Seul visitar os filhos, se ela ligava para o papai todo dia, e se ele falava assim, quando você volta? Ela já saía de lá correndo e voltava. Aí quando ela voltava, ele falava bravo, mas eu falei que você podia ficar o tempo que você quisesse lá, por que você voltou? Aí a mãe falava, era porque eu tinha que alimentar o cachorro. Aí ela olhava para ele, assim, né? Ele era o cachorro, né? Que ela tinha que alimentar, cuidar, né? Ele também conta que sempre que ele falava assim, né, no dia a dia, eu tô com fome, ou então, você viu minha meia, onde está minha meia? Ele falava, a mamãe parava tudo que ela estava fazendo, ou arranjava comida para ele, ou ia lá pegar as meias para ele. Tudo que ele queria, assim, tudo que ele precisava, ela fazia na hora que ele estava precisando. Aí tem uma história também que ela fala que ela encontrou com a mulher do açougueiro, e a mulher do açougueiro conta que no aniversário dela, o açougueiro fez uma sopa para ela, né, de aniversário. Aí ela fala que ela sentiu inveja, né, da mulher do açougueiro, porque o papai nunca fez nada para ela. Aí o papai fala que se ela voltar, ele vai fazer sopa e panquecas para ela. Né? As promessas, né, que Vai se faz. sim, confia. É. Aí ele explica, né, como que foi o casamento deles. Na verdade, foi um casamento arranjado, que, na verdade, o papai queria sair da cidade e trabalhar, abrir uma cervejaria, né?
em outra cidade e ele não queria ficar lá. E a mamãe também não queria casar. Por acaso ele vê assim de longe a mamãe e a mãe da mamãe, né? E ela fala que ela não quer casar, né? Que ela não quer isso. Aí a mãe dela fala assim, não, você precisa casar porque tá tendo guerra e senão os soldados vêm pegar as mulheres, né? Que são solteiras, é alguma história assim. E elas se abraçam e elas choram. E daí foi nesse momento que o papai falou assim, eu não posso deixar ela aí com risco de algum soldado pegar. Então aí é quando ele decide que ele não vai sair da cidade, né? Porque ele ia sair e não queria casar. Aí é quando decide casar mesmo com ela. Aí tem um dia também que ele tá relembrando que eles estão dormindo, né? O papai e a mamãe estão dormindo e a mamãe acorda no meio da noite, chama o papai. Aí daí ele finge que continua dormindo, ele acordou, mas ele não queria ser incomodado, não queria falar com ela e meio que continuou dormindo. Aí ela fala assim para ele: você não pode partir depois de mim, porque se você morrer depois, você vai ficar um velho inútil, encostado, né? Eu, pelo menos, se eu ficar aqui sozinha, eu posso ir na casa de um dos filhos e posso ajudar a fazer as coisas, mas você não sabe fazer nada, você sempre foi servido, né? Você não sabe fazer as Você coisas. é um inútil. Você vai ser um fardo para os nossos filhos, Jogou e na daí cara que é um inútil. Inútil. e ninguém gosta de casa cheirando a velho, porque né, você vai ficar lá encostado, só ocupando espaço. O que é triste é verdade, gente. Eu não sei por que senhor de idade cheira, mas é verdade. Não muda o cheiro, gente. Muda mesmo. É Muda muito mesmo, triste. A Aline. revolta da Aline Eu a concordo Aline com é você. contra os velhos. O quê? A revolta da Aline contra os velhos. Eu amo os Ela velhinhos, você não tá entendendo. Não, eu amo. Eu amo gente idosa, gente. Eu amo, verdade. Mas é uma coisa que é fato. Você entra na casa, ou se você entra num asilo, enfim, você vê que muda o cheiro. A gente muda o cheiro É conforme vai diferente. envelhecendo. É diferente. Também acho, Aline, também acho. Acho que a minha avó tem um cheiro bem característico de vó. É, E todos os idosos que eu convivi também tem também, tem né? um cheirinho característico deles, que não Um tinha. rancinho, né? Não E não é que tinha eles são antes, fedidinhos, quando eu era criança, não tinha esse mesmo cheiro, um cheiro diferente mesmo. Eu é diferente. acho que tem um cheirinho de idade ali. É, cheiro da ai, que experiência. saudade da minha avó. Tem o cheiro da experiência, o cheiro da vida. E ele relembra também que ele sempre andava rápido e mamãe ficava para trás, né, que nem aconteceu lá na estação de metrô, e que ela pedia para ele andar mais devagar, né, falava assim, eu ando muito devagar, né, mas eu não consigo andar mais rápido. O que as pessoas vão pensar? Que a gente se odeia, né? Vamos tentar andar junto. Mas papai nunca andou no mesmo ritmo que a mamãe, né? Ah, meu, esse cara nem E, andar direito ele sabia, né? Pelo amor de Deus. e que ele nem andava junto com ela e nem conversava com ela, e aí ele sente remorso disso. E que sempre quando mamãe estava doente, papai não fazia nada. Ele falava assim, toma um remédio aí. Aí era isso que ele fazia, toma um remédio aí. Só que quando o papai ficava doente, mamãe fazia mingau, fazia massagem, ia comprar remédio. Então ela sempre tentava, né, melhorar o estado dele, tudo. E que quando a mamãe teve câncer, né, na verdade, daí ela fez uma cirurgia, eu não sei, eu não lembro, eu não escrevi se era, que cirurgia que era, se era Ela Eu fez sei que um ela tirou o câncer de mama. seio. foi Câncer de mama. Câncer de mama. de mama, né, e que logo que ela fez a cirurgia, ela já voltou a trabalhar na lavoura, plantar batata e tal. E também que quando ela foi dar luz a um dos filhos, eu acho que não é o mais velho, mas quando ela foi dar luz, ela teve um problema de estômago, teve diarreia, e daí papai deu dinheiro para a irmã dele comprar remédio, né? Aí ela comprou só 3, aí a mamãe sempre fala, se tivesse comprado mais 2, eu estaria melhor, né? E ela, o estômago dela nunca voltou a ser o mesmo.
Só que a irmã do papai falou, não, 3 dá, é o que você precisa, e ficou com só 3 remédios. A irmã do papai, ela teve muitas perdas, né, durante a vida. Ela já tinha perdido os pais, né, eles tinham perdido os pais. Ela também tinha perdido os 2 irmãos mais velhos. Perdeu o Ki-un, né, que é o mesmo que a mamãe deu o nome para o garoto lá do orfanato, e também perdeu o marido no incêndio lá. Então ela só tinha o papai e ela cuidava como se fosse filho dela. E daí, essa irmã do papai fala que ela tem 3 coisas que ela meio que tem arrependimento, né, em relação à mamãe, que é em relação ao Ki-un, a um pé de damasco lá que tinha, e a esses remédios que ela deixou de comprar, né. O Ki-un, ele era irmão, né, do papai, e daí ele era o irmão mais novo, e também a família não tinha dinheiro para mandar ele para a escola. Ele estava na escola, mas não tinha mais dinheiro para que ele continuasse na escola, e ele queria muito estudar, então ele ficava pedindo para todo mundo, ai, eu quero estudar, tal. Ele pediu para a mamãe também. Aí daí a mamãe falou assim, e se a gente vender o jardim, talvez a gente consiga pagar a escola, né, do Ki-un. Aí daí a irmã do papai falou, não, isso é um absurdo, você vai acabar com essa família. Aí ela devolveu a mamãe lá para casa dela. Aí papai resolve buscar a mamãe, né? Devolveu a mamãe lá para casa da mãe da mamãe, e papai resolve buscar a mamãe de volta. Aí que um fala assim, eu não vou falar mais nada de escola, não me abandona mais. Ele acha que ela foi embora por culpa dele, né? Na verdade, ele fala, não, eu não vou mais falar de escola, esquece esse assunto e tal. E daí ele passa a ajudar a mamãe com as tarefas domésticas e tal. E daí ele começa também a trabalhar numa cervejaria, e ele compra para a mamãe uma escova de limpar milho, não é? Debulhar milho, debulhar milho. E ela já tinha pedido uma escova nova pro papai, porque a dela estava muito velha e ela tinha que fazer mais força para debulhar o milho, mas o papai nunca, nem aí, né? Aí tinha sempre comprava as coisas que a mamãe precisava. E a mãe ficava assim, meio que brava, porque ela falava assim, não tem dinheiro para estudar, você ficar gastando seu dinheiro comigo, não precisa. Mas aí ele comprava as coisas mesmo assim. Quando a mamãe estava dando a luz, acho que era o segundo filho, na verdade, que daí tava, o papai não tava lá, você sabe-se lá onde estava o papai, né? E daí tava muito frio, e daí que um cortou o tal de pé do Damasco lá, pé de Damasco, para aquecer o quarto onde estava a mamãe e o recém-nascido. Aí daí a irmã do papai foi reclamar com a mamãe, falando, por que que você cortou? Vai dar azar, sei lá, esse negócio de tradução. Aí daí que um já pegou, defendeu a mamãe e falou assim, fui eu que cortei, você queria que ela morresse de frio junto com a criança e tal. Mas aí foi isso, dessa parte, né, do arrependimento da irmã do papai, que seria em relação a isso também. Aí que um vai para outra cidade, trabalhar em outra cidade, ele fica 4 anos fora, e daí quando ele volta diferente, ele volta com uma tristeza, assim, né, no olhar, e depois de 20 dias ele se mata. Na verdade, ele toma algum veneno aí ele se mata. E daí, como foi a mamãe que encontrou ele, a polícia interrogou ela, para ver, né? Enfim, ela para ver se ela tinha alguma culpa e tal. E a irmã do papai acusou de ser culpa da mamãe, de que um ter morrido, né? De se matado. Quando o Kyun morreu, o papai não queria conversar sobre esse assunto, meio que virou um tabu, assim, ele não queria conversar, mas a mamãe queria conversar, só que ele não falava sobre esse assunto. E, e daí o papai nem sabia onde que ele tinha sido enterrado, onde que um tinha sido enterrado, né? Ela teve que pedir ajuda para uma outra pessoa, contratar alguém para enterrar Kyun, porque o papai não, sabe, não, se eu não falar o problema não existe. Aí ele não falava a respeito. Aí papai lembra também que foi a partir da morte de Kyun que mamãe começou a ter dor de cabeça, né, na verdade.
Aí ele tá conversando com a Tihon, né? Porque agora que voltou para casa, a Tihon fala com o papai, né? Ela liga para ele todos os dias. E daí ela conta que teve um dia que ela tava falando com a mamãe, e a mamãe falou que ia levar a bebida lá pro irmão mais novo. Aí a Tihon já briga com ela, falando assim, você sabe que ele bebe demais, se ele der algum escândalo lá no aniversário do papai, a culpa é sua. Aí a mamãe fala, tem razão, meio assim, né, meio triste, meio com voz baixa e tal. E daí ela falou assim, então eu vou comprar uns bolinhos de arroz e eu levo. Aí a Tihon fala assim, para de ser caipira, você não tem que ficar trazendo coisas toda vez que você vem para Seul, e ninguém gosta desses bolinhos de arroz aí, a gente só taca no freezer e esquece ele lá. Aí a mamãe fica brava, aí chama a Tihon de vagabunda. Não sei o que é vagabunda. Ela fala, eu sou vagabunda mesmo, o que você acha de ter uma filha vagabunda? Aí elas brigam nesse momento. O que mais? Aí papai fala para Tihon, né, no telefone assim, que a mamãe sempre teve orgulho dela, que em toda a reportagem assim ela recortava e guardava e ficava olhando a reportagem mesmo não sabendo ler. E contou da história também da mulher do orfanato, que ela pedia para a mulher do orfanato ler o livro dela. Aí os dois choram, né, no telefone, assim. É quando começa o quarto capítulo, que é o capítulo que a Aline não gostou, que é o capítulo da mamãe. Então, começa assim falando que a mamãe tá vendo a filha farmacêutica. A Yun fala assim, que ela vê, né, que antes dela, ela teve um natimorto, né, e que quando esse filho morreu, ela ficou com ele por uns 4 dias para depois enterrar, e que quando a Yun ia nascer, ela quis ter o filho sozinha, porque se também fosse natimorto, para ela já cuidar disso, para ninguém falar que a culpa era dela, enfim, aí ela quis ter o filho sozinha. A mamãe, ela não se conforma que a Yun, ela virou uma dona de casa, tem estudado tanto, tá em casa, cuidando dos filhos, tudo, e ela vê toda essa cena como se ela fosse um pássaro, né? Ela, porque eles são assim, tem um pássaro lá fora, né? A família da Yun e as crianças, tem um pássaro lá fora, parece que tá olhando para mim. E esse pássaro é a mamãe, né? Olhando e relembrando, falando isso. Ela falou assim, bom, eu vou visitar um amigo agora, né? Esse amigo é um tal de Lee, que ele tá no hospital. Aí ele tá lá no médico, passando pelo médico, e fala assim, qual que é seu nome? Aí ele não responde, qual que é seu nome? Aí quando ele fala o nome dele, ele na verdade fala o nome da mamãe. Aí ela fica pensando, será que você ficou assim depois que eu desapareci, né? E daí ela conta como que ela conheceu esse Lee. Ela estava carregando farinha numa bacia em cima da cabeça, estava super pesada, ela tinha que andar uns 20 quilômetros a pé. E aí ele passou e falou assim, você quer ajuda? Porque eu tô de bicicleta, e daí eu levo lá, você vai até onde? Até lá embaixo? Eu levo para você e deixo lá naquela loja e depois você pega, você que sabe. Aí ela ficou meio assim e tal, e no final aceitou e ele foi levar de bicicleta e ela foi descendo a pé. Quando ela chegou na tal loja, a farinha não estava lá. Aí ela ficou desesperada, porque era a comida da família dela, a comida dos filhos, né? E daí foi perguntando um para outro, perguntando e acabou encontrando onde que ele morava. Quando ela chegou na casa dele, a esposa dele estava dando à luz. Então ela viu aquela situação, entendeu por que ele tinha roubado a farinha lá e ajudou no parto e fez um pouco de farinha lá, o pessoal comer e tal, mas a farinha ela tinha que dividir porque era dos filhos dela. Uma semana depois ela volta, né, porque parece que, não sei se é uma tradição, eles fazem uma sopa de alga, acho que é para dar leite, alguma coisa assim, mas na verdade a esposa desse Lee tinha morrido, porque ela estava mal nutrida, tá, ela acabou morrendo. Aí daí mamãe, eu acho que ela tinha tido alguns dos filhos numa época próxima, ela passa a amamentar essa criança, né, o filho do Lee. Ela dá leite para ele. Então ela fala assim que o Lee sempre ajudou para tudo que ela precisava, ela ia atrás do Lee. Quando
o Kyun morreu, quando ela também teve o Nath morto. Então foi, na verdade, o Kyun, esse Lee que ajudou a enterrar o Kyun e tal, né? A enterrar o Nath morto também. Então sempre quando ela tinha alguma dificuldade, ela ia atrás dele. E quando a mamãe desapareceu, Lee foi até seu procurar a mamãe, mas aí acho que realmente foi por isso que ele ficou meio assim depois. E aí daí vocês queriam saber se ele traiu ou não, se ela traiu ou não traiu o papai, né? Eu acho que não traiu. O que vocês acham? Eu acho que traiu. Eu acho que Eu não. acho que Porque não Dentinho traiu. captura. Eu acho que traiu, porque ela fala que ele foi o momento de maior pecado dela. Eu acho que ela traiu, mas também, né? Depois que o marido dela fez, não. É, porque ela fala assim: você foi meu pecado e minha felicidade. Eu queria parecer digna diante de você. Ela fugiu dele, mas ela falou assim: ó, no início era porque eu achava constrangedor, depois porque achava que não devíamos, e mais tarde porque eu estava velha. Você foi meu pecado e minha felicidade. Eu queria parecer digna diante de você. Eu acho meio estranho você falar que só porque você encontra uma pessoa, ela é um pecado. Para falar que é um pecado é porque teve algo a mais, né? Eu acho Eu que ela acho, gostava dele, mas. eu acho que Eu ele acho que tinha é interesse isso, por ela gostava dele. ele tinha interesse por ela, mas ela nunca cedeu por todos esses motivos. Primeiro, porque não deveria, segundo, porque era constrangedor, terceiro, porque ela estava velha. E a parte de ser o pecado e a felicidade foi que ela também retribuía esse amor, só que ela nunca cedeu. Então ela também tinha um amor por ele, porque ele sempre ajudou ela, mas não que ela traiu ele. Traiu o Gente, papai. É isso que eu entendo. tá. Vocês estão falando só de Eu traição acho carnal, exatamente o né? que a Milena acha. Traição real, fazer de fato as Traição coisas de carnal. fato. É, Eu devo entender pra mim que quando eu li da primeira vez que a menina era filha dele ainda. Qual? Jura? A Nossa, eu não mais entendi nova? A nada última. disso. Não, eu não sei, eu não acho. Nossa, não peguei essa parte aí não, Li. Não, eu achei quando eu li, entendeu? Aham. Mas pode ser, mas não que seja, mas deu a entender, porque ela gostava muito da menina, né? Eu não gostei dessa parte do livro, gente, não é porque tem essa parte do envolvimento com ele, nem nada. É porque na minha cabeça não faz. O livro é sobre os filhos buscando a mãe. Então cada um vai falar das memórias que eles tiveram com a mãe. Aí do nada ela volta numa forma de um pássaro e fica contando a história dela, tipo, não gostei. Eu não gostei disso, entendeu? A voz não era para ser dela em nenhum momento. Era para ser dela se ela tivesse aparecido e falava, ai, tô morrendo aqui, meu filho. Não aconteceu isso. Ela voltou de uma forma inanimada, quer dizer, animada, enfim, uma forma não real dela para contar a história. Então eu achei isso meio sem graça. Eu não gostei por conta disso. Para alguns isso daí foi o ápice, para mim eu não gostei. então, eu não sei se isso também é tipo um folclore, alguma cultura que eles falam, que essa história. Ela fala assim, a mamãe tinha umas ideias criativas, ela falava que os ancestrais, né, os antepassados vinham em forma de pássaro. Eu não sei se ela só jogou isso lá no começo para justificar agora esse capítulo, ou se é alguma coisa que existe da cultura deles, alguma coisa folclórica, sei lá, mas assim. Eu acho que Aí pode mamãe ser, viu, conta Mi? Porque em várias partes do livro eles trazem essas coisas de cultura e folclore deles. Tipo, nós precisamos fazer os rituais dos ancestrais. Alguém tem que ser o responsável pelos rituais ancestrais. Aí tem o ritual da lua da colheita. Então, eu acho que ela deve ter trazido isso por ser uma parte da cultura deles, assim, uma coisa que eles acreditam, sabe? Tipo, quando, igual a maioria das pessoas é que, quando a gente morre, a gente pode vir um anjinho que fica cuidando da família de perto, alguma coisa assim, sabe? Até no começo ela fala que ela acreditava que os pássaros eram os ancestrais. Acho que é por isso que ela volta como um pássaro. Que eu sei, eles não gostam quando as pessoas morrem, tipo, as pessoas se matam, eles acreditam que elas viram meio que o ceifador, assim, que a almazinha lá que vai recolher as outras almas por aí. Eles têm essa cultura aí de. Horror.
Gente, vou ter que vou dar um tchau, mas essa é a minha opinião. Gostei do livro. Leiam o livro. É um livro bem tocante. É um livro que é importante para você ver o tempo que você está gastando com a sua família. É um livro que faz você evocar as memórias boas, também as partes ruins de um relacionamento. E ele é sobre negligência, então deixa um alerta para você cuidar de quem você gosta, daquele que está do seu lado. Por isso que é um livro que é muito bonito, assim. É triste, é um livro triste. E eu não gostei porque é que eu falei, eu acho que quando as pessoas dão muito a importância para quando você é jovem, quando você é novo. E quando você fica velho, parece que você não tem mais nenhuma utilidade. Eu acho que é por isso que eu não gostei desse livro, porque ele mostra muito a realidade. É que nem Água para Elefantes, gente. Eu sempre vou citar esse livro. Dá uma sensação de que, não sei, parece que quando você fica mais velho, as pessoas esquecem de você. Eu entendo que com o cotidiano é difícil, porque cada um segue a sua vida, às vezes você não tem tempo de realmente. Porque você acaba iniciando um novo capítulo, você tem outras pessoas para você cuidar, você tem outras coisas para você resolver, só que nesse caso aqui, o que mostra é que a pessoa não está dando o mínimo de atenção, ela não tem tempo ela não quer nem conversar no telefone, que ela já corta, ela não tem paciência, porque a vida é estressante, enfim. E eu acho que esse é o que deixa mais assim, o ponto assim, sabe, principal, é que você tem que aproveitar o tempo que você tem, o tempo útil. Se você não pode estar presente fisicamente, você tem que estar presente de alguma forma. Então, é isso. Eu acho que essa é a principal mensagem do livro. É uma crítica porque mulher também só tá aqui, parece que mulher só serve na época, né? Ainda algumas pessoas têm essa sensação de que a mãe tem que sempre se anular para cuidar dos filhos e ela não tem vida para poder trabalhar e não é isso. Hoje a gente vive numa realidade bem diferente. E é isso, gente. O livro é bom, é uma crítica em vários sentidos. E eu acho que é muito diferente do que a gente vive aqui, porque a nossa cultura é diferente. E como eu falei desde o começo, a gente sempre tende a ficar mais perto, a gente pode ter dificuldade. E eu não quero ficar velha porque tem gente mesmo que gosta de colocar a gente no asilo. Eu não acho errado você colocar no asilo ou numa casa de recuperação, desde que você vai lá e cheque a pessoa e vê se você tem o cuidado. Porque uma coisa é você pegar lá e colocar lá e nunca mais ver, que é o que acontece em muitos casos. Então, é isso. Sejam conscientes, amem seus pais, porque eles fizeram de tudo para você, para te colocar na vida, para te ajudar nos estudos, para te dar alimento, enfim, para tudo. Então, quando a gente ficar velho, a gente tem que retribuir de alguma forma, com carinho. É isso. Um beijo, por isso as minhas 2,5 estrelas, porque a realidade é cruel. Tchau! Gente, eu vou E agora eu sair, vou eu indo. preciso sair. Agora vamos. Então vamos, Aline, que eu já não dá tempo mais de eu falar também. Um beijo, tchau, gente. Beijo, gente. Olha, eu, diferente da Aline, eu gostei desse capítulo, porque é a única hora que a gente vê a voz da mãe, né? Tipo, é o único momento do livro todo que você vê o que ela tem para falar. E a verdade é que ela mesma, assim, se você vê, tudo bem, a galera tá toda com remorso, mas ela também tem os remorsos dela, né? Ela também tem as culpas dela e ela também tem os sentimentos dela, que tudo bem, ninguém sabe, mas é a voz dela, eu gostei disso. E deixou a entender que ela morreu mesmo, né? Quer dizer, não fala sobre a morte dela, mas ela volta com um pássaro, morreu. Só fiquei triste porque não mostrou eles encontrando pelo menos o corpo da mãe. Imagine você perder uma pessoa e nunca mais ver na vida, você não sabe se ela morreu ou se está viva. Eu acho pior do que a própria morte. Deve ser mais angustiante. Verdade. Eu também gostei desse capítulo, apesar dele, eu acho que ele foge um pouco da narrativa que estava vindo no livro, mas eu entendo colocar esse capítulo ali, porque você está o tempo inteiro vendo realmente a visão dos filhos em relação à mãe. Você está o tempo inteiro ouvindo que
ai, minha mãe fazia assim, minha mãe fazia assado, minha mãe era boa assim, descobri que minha mãe doava dinheiro para o orfanato, tal. Você vai descobrindo eles vão descobrindo um monte de coisas que não sabiam. E aí, nessa passagem do livro, eu achei bem triste, porque realmente você entende que ela não está mais nesse mundo, que ela não está mais ali, porque ela volta como um pássaro, meio que explicando um pouco algumas passagens da vida dela. Então, e essa forma já é contada antes, que ela já fala antes, que acha que os pássaros são os ancestrais. Então, você já vai ligando uma coisinha na outra, né? Então, eu fiquei bem triste nesse capítulo, e é um capítulo que mostra que ela tinha fraquezas como todo mundo, que ela tinha arrependimentos como todo mundo, que ela não era perfeita, porque o livro vem pintando, trazendo uma imagem de perfeição dela o tempo inteiro, porque você acaba descobrindo, nossa, ela doava para um orfanato, nossa, ela ia sempre cuidar de tal pessoa, nossa, ela cuidava dos vizinhos todos, caramba, ela fazia de tudo pelo filho, ela fazia, mas ela também tinha algumas coisas que ela escondia de todo mundo, ninguém conhecia esse Lee que ela conversava, ele não era um amigo da família, vamos dizer assim, né? Ele era um amigo dela, uma pessoa que ela ia lá e contava com ele, mas a família em si não sabia, ele não frequentava a casa dela, não ia lá quando, sei lá, sabe, assim. Então, é um pouco da visão dela, da vida, da própria vida dela. Algumas passagens, o quanto que ela ficou chateada, ela fala em alguns momentos de quando o papai ia para ser meses fora, e ela ficava em casa, e ele voltava. Ela fala um pouco dessa parte, então dá para você ver que ela está ressentida com isso também, que mesmo ela fazendo tudo por ele, ela já ajudando ele quando está doente e tudo mais, ela ainda sente alguma coisa, um remorso ali, talvez por não brigar com ele, sei lá, não falar assim, mano, você saiu de casa durante 4 estações e agora que você volta, vai se lascar. Mas eu também não entendo muito a cultura deles. Às vezes, essa cultura de se separar não é tão disseminada como aqui, né? Aqui a gente já consegue, não tá bom, se separa, né? Esse é o conceito da maioria. Claro que tem situações e situações que a pessoa não consegue se separar. Mas no contexto que ela põe ali, parece que eles têm que ficar junto porque eles são casados. E aí ela traz um pouquinho, nesse capítulo, ela traz um pouco da visão dela, que ela não era uma pessoa tão perfeita, ela era uma pessoa boa, com hábitos bons de ajudar o próximo, mas não era uma pessoa perfeita. Então, eu gostei desse capítulo. Aí a mamãe conta, voltando no capítulo, né, que acho que já passou umas 5 horas. Bom, aí a mamãe conta que quando ela percebe que ela tá ficando ruim, que ela não tá muito bem de lembrar as coisas e tal, ela começa a arrumar as coisas dela. Tipo, ela queima as roupas que ela já não ia mais usar, as roupas velhas, roupas novas que ela nunca usou, ela queima. Ela quebra também uns pratos, uns pratos que ela ia dar para a filha mais velha, que era a Tihon das mulheres, né? Para fazer lá um enxoval dela, mas aí é a Tihon em casa, então ela já quebra esses pratos, ela enterra as coisas que ela não quer, para ninguém ficar mexendo nessas coisas, né? Aí ela conta também que teve uma época que ela estava em depressão, assim, ela foi na igreja e aí ela ia rezar, pedir para a Virgem Maria para ajudá-la, mas ela fala assim, como é que eu posso pedir alguma coisa para alguém que está segurando o filho morto nos braços, né? Tem a imagem lá da Virgem Maria com Jesus nos braços e tal. E daí na igreja tem uma mulher, acho que no banco da frente, com um casaco de vison. Eu não sei o que é vison, gente. Que nem Corsa, que eu não sabia o que era. Mas eu imagino que é um tecido. É um Bom, tipo de tecido. Eu não sei se caro, hoje né? em dia ele é caro, né? Mas eu não sei quanto custa um negócio desse. Mas ele é a pele de um bichinho. Então ele é Tipo um bem. veludo, assim. Ele é tipo um casaco de pele, sabe? Também, né? Pode ser isso também. No outro país deve ser caro, porque não tem um bicho, sei lá. Ele é um
casaco feito de um animal, né? Então, tipo um casaco de Aham. pele. Aí é fofinho, assim, bem macio. E daí ela conta que ela vê essa mulher, né? Ela encosta assim no casaco e chora, né? Que ela tá em depressão, tá triste, tá. Aí a mulher pega, olha assim e sai, né? Tipo, aí ela chega pra filha, pra Yun, liga pra Yun e fala assim: "Ah, eu quero um casaco de Vison". Aí a Yun fala: "Você quer um casaco de Vison?" Ela: "É, eu quero um casaco de Vison". E mamãe nunca pedia nada assim, né? Aí Yun falou: "Tá bom, vamos comprar seu casaco de Vison". Aí elas vão comprar, até que só depois, né, que ela descobre que é caro, é uma roupa cara, né? Aí a mamãe quer devolver, aí um fala, não, é seu, né? Não é pra devolver, não. Você nunca pede nada, você fica com esse casaco de vilão pra você. E, enfim, aí ela também lembra que quando o pai dela morre, né, o pai da mamãe morre, ela tinha 3 anos, então ela tava lá, né, brincando, tal, rindo, e aí vão contar, né, que o pai dela tinha morrido, mas ela não entende direito, né? Ela tinha 3 anos e tal. Aí aparece uma vizinha e fala assim, ai, que criança boba, o pai morre e ela tá aí rindo, e dá uma palmada nela, né? Aí é uma coisa que ela não esquece, né? Ela tinha 3 anos, mas ela não esqueceu. Daí, na verdade, esse capítulo termina com a mamãe encontrando a mãe dela, e daí a mãe dela tira, vê, né? Vê a mamãe, fica triste, né? Tira a sandália dela e, e abraça. Acho que só vê, na verdade, não abraça. Tira, vê o pé da mamãe, vê que tá machucado e tira a sandália. E é assim que termina esse capítulo, né? Aí vem o último, que é o epílogo, né? Que nesse capítulo volta também a ser narrado pela Tihon. Já passou 9 meses desde que mamãe desapareceu. Tihon, que falou que nunca mais ia viajar, estava na Itália. E daí, na verdade, ela tá lá passeando, tal, nos lugares turísticos, e ela tá com uma carta da Yun, que quando ela estava saindo para ir para o aeroporto, né, lá de Seul para a Itália, ela recebeu a carta, só que ela falou: eu não vou abrir essa carta agora porque eu não quero que ela me faça desistir dessa viagem. Então ela pega a carta e coloca na bolsa e lá depois que ela lembra que existe essa carta. Então ela abre a carta e começa a ler, porque a Tihon, quando ela visitou a Yun, né, um tempo atrás, ela falou assim: ah, me conta alguma coisa da mamãe que só você sabe. Aí um ficou pensando, falou, ah, eu acho que não tem nada, assim, que só eu sei. E aí na carta ela falou assim, ah, lembrei de uma coisa que só eu sei, né? É, que, que a mamãe deu um pé de caqui para Yun, né? Aí ela falou assim, não, planta esse pé de caqui, porque quando eu morrer, você vai lembrar de mim, né? Você vai comer os caquis, você vai lembrar de mim. Aí um levou a contragosto e acabou plantando perto do muro. Aí mamãe reclamou, ela falou, não, perto do muro não é um bom lugar, você tem que mudar, né? Deixar mais longe do muro, você tem que replantar. Aí um falou, tá bom, eu vou fazer. Aquela coisa que, vou fazer e nunca faz, né? Até que acabou fazendo depois de um tempo. E daí, porque cada vez mais também mamãe falava assim, quando eu morrer, você vai lembrar de mim. E isso ficava mais frequente, né? Essa fala da mamãe para Yun. E, enfim, aí daí ela fala que, a Yun fala que a mamãe abandonou os sonhos que ela tinha, que o que ela fazia era só para os outros, né? E pediu para a Tihon não parar de procurar a mamãe, né? Porque ela, a Yun, com 3 filhos, era mais difícil dela sair, procurar, mandar, distribuir panfleto e tal. Antes de ir para a Itália, também a Tihon sempre falava, né, com o pai dela e tal. E o papai falou, né, que a mamãe estava com algum problema no nariz, que a mamãe não se cuidava, que a culpa era dele, que ele dava trabalho, que por causa dele que a mamãe não cuidava dela mesma. Aí, nessa hora, a Tihon concorda, fala, a culpa é sua mesmo. Eu falei, nossa, que horror, né? Falar isso pra alguém que já tá mal, tipo, chutar cachorro morto, sei lá. Aí o papai fala que a mamãe não aparece mais nos sonhos dele, então ele acha que a mamãe já se foi e tal. Aí ele lembra que teve um dia que a mamãe fez peixe com rabanete, eles comeram, e daí eles foram
pra sala, ficar largado no sofá, né, com preguiça e tal. Aí ele fala que não sabia que isso que era felicidade, né? E que ele já sabia que várias vezes mamãe acordava no meio da noite, ela não sabia onde é que ela estava, ficava meio perdida, papai tinha que levar ela de volta para a cama. E ele sabia que mamãe estava com problema de memória, com esses problemas de cabeça, e mesmo assim tinha largado a mamãe assim para trás, não estava tão ligado para andar com ela. E aí daí, quando aí a Tihon fala também, quando eu conversar com a mamãe, falava sobre as minhas viagens, a mamãe perguntava as coisas, eu respondia só poucas palavras, do tipo, como que é a China? Normal. Como que é tal país? Legal. Sabe, umas respostas assim, não desenvolvia uma conversa com a mamãe, mesmo a mãe perguntando as coisas, tudo mais. Ela tá no Vaticano, ela lembra que mamãe tinha falado, qual que será que é o menor país do mundo, tal, eu queria um rosário, e daí ela lembra, ela vai lá e acaba comprando esse rosário, ela vai até a Basílica de São Pedro, vê a imagem da Pietà lá, e daí ela deixa o rosário lá para Pietà, né, deixa lá perto da escultura lá, e daí aí ela sai lá da Basílica e aí ela fala o que ela não conseguiu falar lá para Pietà, que era, por favor, cuide da mamãe. E acaba assim o livro. Então, as pontas soltas, né, que acho que assim a gente estava mencionando aqui, em nenhum momento fala que se a mamãe foi encontrada ou não, termina assim, né, assim, desaparecida, né. Então, mas eu gostei muito do livro, assim, me pegou esse livro, achei muito bom. Eu gostei também, tô lembrando aqui do finalzinho, já tô quase chorando de novo. Esse final é muito bonito, né? Eu achei. Eu achei que ele é muito triste e você acaba não sabendo o que aconteceu com ela de verdade, né? Você tem pistas ali que ela foi até onde o filho mais velho morava, passou ali naquela farmácia, mas você não sabe para onde que ela foi depois, o que aconteceu com ela. E você acaba deduzindo que ela morreu pelo capítulo anterior, né? Que ela volta em pássaro e tal. Mas é triste porque você não tem ali, né? Eu concordo com o menino Jean. Eu acho que é uma tortura muito grande você não saber o que aconteceu com a pessoa, não encontrar o corpo, não ter a história do que aconteceu com ela, né? Encontrar de alguma forma o que aconteceu, né? Você está eternamente na busca, vai viver eternamente naquela busca, porque até você encontrar, a pessoa fica na esperança, né? De achar em algum dia, de ficar olhando para a pessoa e ver alguém parecido e ir atrás e não é a mãe, sabe? E vasculhar hospitais e olhar pessoas, moradores de rua, e achar que é a mãe que está ali ainda. Eu acho que é um final muito triste. E, e nossa, eu chorei bastante nesse finalzinho, porque eu não. Se fosse só o final que fosse triste, estava bom, né? Porque de primeira Não, mas eu acho que não é nem se o final, a escrita do final que me deixou muito triste. É todo o livro. Aí quando você chega no final, sabe? O desenrolar da história toda foi triste, e quando você chega no final é igual o pai lá, não chorou em tal momento, nem em tal momento, você acumula tudo e chora no final. Mas eu chorei em algumas partes do livro, né? Durante a história, mas esse finalzinho foi triste, eu achei. Tem o final do último do capítulo anterior, o capítulo da mamãe, que me pegou bastante. Eu estava relendo agora, enquanto a Nakayushi falava. Eu vou ler para vocês. Eu acho bem pesado. Como ela termina. Mamãe coloca as mãos embaixo dos meus braços como se segurasse um filho que acabou de morrer. Tira as sandálias de plásticos azuis dos meus pés e os coloca no seu colo. Mamãe não sorri, não chora. Mamãe sabia que eu também precisei da minha vida inteira. Precisei dela minha vida inteira. Nossa, eu estava relendo essa parte aqui. E mostra que ela também
como vocês disseram também, ela não era perfeita. Aqui ela meio que dá a entender nesse finalzinho que, apesar dela ser toda essa mulher aí, essa mulher forte, essa mãe forte que cuidou de todo mundo da casa, inclusive ajudou os vizinhos e tal, ela também precisava de ajuda. Ela também precisava da mãe dela. E ao que parece, ela deixa entender que pensou na mãe dela o tempo todo, que precisava da mãe dela. E, meu Deus, como pegou esse finalzinho para mim, desse capítulo anterior. Eu gostei até mais desse finalzinho do que o final do próximo capítulo, que é o final Eu real também. do... É verdade, podia ter acabado aí, mas foi legal ela relembrar a parte do rosário e passar lá na igreja, na mesma imagem, que a filha olhar a mesma imagem que a mãe estava olhando nos capítulos anteriores, né? De Jesus no colo e Dá a rogar entender por que aquela imagem. Oi? dá a entender que ela sentiu de alguma forma a mãe dela que naquele momento ali, quando ela olhou a É, mesma imagem. então, isso que eu senti também, relacionar o que a mãe estava sentindo quando procurou com o que ela estava sentindo quando ela procurou a mesma imagem. Achei que foi bonito. E a mãe ter pedido o rosário e ela ter ido para o menor país, toda essa relação eu achei que foi muito bonita. Mas realmente, o outro final é mais emocionante. Mas eu gostei das duas partes. Acho que uma parte que me pegou muito foi a hora que o farmacêutico encontra a mãe e fala que ela, tipo, estava caída, pegando comida do lixo, e que ele dava bronca nela e ela não respondia. E ele falava, não come isso, e ela largava, mas, tipo, tava totalmente fora do ar, assim. Eu fiquei imaginando a cena também, né? Muito. Ah, foi Eu acho que muitos pedaços, né, que eu dá essa acho sensação. pelo desenrolar da história, ela estava com Alzheimer, né? Provavelmente. Eu acho que ela estava com Alzheimer já. Porque ela não estava lembrando das coisas, estava confundindo algumas coisas. Ela tem uma parte que no capítulo do papai que ele fala que ela foi até, acho que um mercado, alguma coisa assim, e ela não lembrava como voltava para casa. Então ele como que ela não lembrava como voltava para casa? Ela saía no quintal para dar comida para as galinhas e não lembro o que eu vim fazer aqui. E ele até fala que tem uma hora que ele achou que até ela não reconhecia ele e nem se reconhecia. Então é um livro que ele aborda umas temáticas assim muito fortes, tanto a negligência dos filhos em relação aos pais e tudo mais, e a negligência até com a própria saúde. Então você vê sinais ali da pessoa se deteriorando, né? Eu acho que era o Alzheimer, então você vai vendo a pessoa ali se esquecendo de algumas coisas, se confundindo. Então, ela já estava ruim, até no capítulo, o pai fala que ela tinha tido uma dor de cabeça muito forte pela discussão com a filha também, né? Que ela até comenta a parte que ela chama ela de vagabunda. Ela fala assim que acha que é por isso que a mãe estava com uma dor de cabeça muito forte. Então, ela começou a ter esses episódios de dor de cabeça e ter esses apagões, né? Vamos dizer, né? De ficar apagada ali. Então, e aí, o que aconteceu com... Acaba o livro assim, e aí, o que aconteceu? Ela estava tão doente e ela se perdeu ali na estação, ela não devia mais lembrar quem ela era naquele momento. E aí você não tendo cuidado, não tendo as pessoas que você gosta junto de você, só vai piorando as coisas. Então, em momentos de lucidez, ela falava, nossa, eu estou em Seul, eu acho que meu filho mora aqui. Ela deve ter ido até a primeira casa do filho. Aí deve ter tido apagão de novo. Aí andou pela rua desorientada. Aí chegou em algum lugar que lembrava o bairro onde eles moravam antes, que foi perto ali da farmácia que o farmacêutico viu ela. Então, eu acho que são coisas que acontecem com inúmeras pessoas. É uma doença muito triste, que se você não tem o amparo, um cuidado da família, só vai piorando. E ali, no caso dela, só foi piorando, né? Até ela deixar o mundo mesmo, né? Então é um livro muito pesado, é um livro que acaba com o seu dia, como o menino Jean trouxe. É um livro pesado, uma temática bem pesada que você fica remoendo, mas é um livro muito legal, é um livro muito legal.
Sobre essa escritora, eu fui pesquisar umas coisas dela, parece que ela escreveu um livro sobre a temática de pai, né? O nome é até parecido, agora eu não vou lembrar de cabeça, depois vocês pesquisam, eu vi uma entrevista dela falando que escreveu um livro sobre pai. Eu ia perguntar se vocês teriam interesse de ler também. Ó, eu preciso ler algumas coisas mais felizes, porque se eu ler outra coisa triste desse aí, não vai rolar. Mas quem sabe, né? Deixa eu ler umas coisas mais felizes aí depois. Eu gostei Vou daí. ler, não. Bem interessante. Escreve. O estilo dela mesmo, se ela só fez isso nesse livro. Fiquei com vontade de ler mais livros dessa escritora. Legal. Vamos ver. Bom, minha gente, então esse foi todo spoiler aqui do livro Por Favor, Cuide da Mamãe. É isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.